Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou falar uma dica muito legal para vocês. Vou falar sobre formato de rosto. Formato de rosto, né, que a gente geralmente analisa na hora de cortar um cabelo, na hora de usar até mesmo um decote na roupa. Ele ajuda, quando você identifica seu formato de rosto, a você harmonizar o seu padrão estético com outras linhas que você queira usar no seu visual. Então, por exemplo, se eu tenho um corte de cabelo, um tipo de formato que não combina, geralmente essa linha não vai ficar muito harmônica. Então, hoje nós vamos falar sobre os padrões básicos de um rosto, né? Quais são as formas que a gente associa na geometria para identificar o tipo de formato. Então, eu tenho aqui, ó, fiz um desenho, não sou desenhista profissional e muito menos pretendo ser ainda, né? Quem sabe um dia. Mas nós temos alguns tipos de formato aqui, nós vamos analisar, que aqui, por exemplo, é o formato de coração ou triângulo invertido. Tá? O que a gente analisa quando você vai fazer um corte de cabelo para um rosto desse tipo? Aqui um outro tipo de rosto triangular. Então, o coração invertido, o coração ou triângulo invertido seria o oposto desse rosto triangular. Como que nós adaptamos o corte para esse tipo de rosto? Aqui um rosto em forma de losango ou diamante, e aqui um rosto em forma hexagonal. Então, uma característica que eu sempre ajudo nos meus clientes na hora que a gente vai cortar o cabelo é falar para ele que a gente usa uma linha oposta predominante. Se você quiser identificar o seu tipo de rosto, acompanhe aqui nessa aula. Né? Temos aqui outras formas que eu vou mostrar para vocês também, mas antes eu vou colocar aqui uma ideia de que pode ser feito no rosto triângulo invertido. O que entra num corte de cabelo nessa situação? Né? Então aqui nós temos o rosto, tá? Vou olhar aqui. O que a gente faz nesse momento, quando o cliente chega e quer um cabelo para harmonizar nessa linha? Nós, no triângulo invertido, a gente não costuma dar como a linha ascendente, né? Faz isso aqui, então eu evito volume nessa parte de cima da cabeça. Eu também posso usar linhas que cortam essa parte da testa que geralmente é mais predominante ou mais larga e crio volumes na lateral. Ah, mas eu tenho um cabelo curto, né? Geralmente tem pessoas com cabelo curto. Então eu vou usar também outras opções. Né? Geralmente, se o cabelo é curto, né, a pessoa vai estar aqui, eu vou usar ou uma franja em diagonal, né, para poder harmonizar nunca uma franja reta, se uma franja for reta, o que vai acontecer? Ela vai potencializar essa largura aqui. Por isso a gente usa uma linha oposta à predominante. Se aqui está predominando uma linha horizontal, eu vou usar uma linha em diagonal. Tá? Então, criando volumes nas laterais, cortes em camadas ou desfiados, geralmente harmoniza bem com esse tipo de rosto. Um rosto triangular, né, clássico aqui. Rosto clássico, né? Vou fazer um cíliozinho aqui só para harmonizar um pouquinho mais, mas olha bem, um rosto triangular, que é o oposto do triangular invertido, operação, que acontece? Eu já vou fazer coisas diferentes desse aqui, né? Do lado, eu posso criar volumes aqui, posso também dar, se o cabelo for médio ou comprido, né? Eu posso ter uma linha vertical em camadas e também vou fazer uma coisa que é interessante, para alongar um pouco mais, para quebrar essa longitude aqui, né, essa parte verticalizada do rosto, eu vou criar também uma linha suavemente em diagonal e criar volumes aqui no topo. Assim eu crio, né, uma forma de mais harmonia, de larguras mais predominantes, mais equilibradas. No caso aqui, que seriam as linhas ou as larguras mais equilibradas.
essa largura do rosto aqui com a largura do cabelo aqui. Eu consigo assim criar uma harmonia de larguras, não, ou de campo visual com harmonia, sem chocar muito. Chocar que eu falo não quer dizer que o rosto vai chocar, mas é que quando a gente olha para uma figura, a gente encontra harmonia sem chamar muita atenção para um ponto específico. Um rosto losango ou diamante. O que eu vou ter aqui de predominância? As partes laterais do rosto, essa largura aqui, ela fica com mais evidência. No caso, geralmente tem um queixo mais fino, né? E as laterais mais predominantes. E a testa um pouco mais fina. Então, eu posso criar aqui também elementos que vão harmonizar essa linha. Aqui cabe também uma franja reta. Eu posso harmonizar uma franja reta, numa linha horizontal, né? E aqui também eu posso criar volumes no topo. Sempre pego uma folhinha e explico para os meus clientes quando eles querem um tipo de corte que não combina bem com o rosto deles. Eu pego o papel, vou lá, a gente identifica o tipo de rosto dele e eu vou trabalhar e explicar por que eu estou usando, né, por que aquele corte não combinaria com ele. Então, no rosto losangular ou diamante, se a pessoa tiver um cabelo curto, eu posso criar volume aqui em cima, essa parte aqui, com desfiados laterais, para harmonizar. Se ela tiver um cabelo longo também, que valoriza a linha vertical, ajuda também a equilibrar os traçados. Estou falando em termos de equilíbrio. Tá? O equilíbrio é quando você encontra na imagem algo que vai trazer para a pessoa não um destaque naquela forma, mas se a pessoa quiser realmente destacar a forma dela, existe também outras técnicas que a gente usa para harmonizar tanto tipo de corte de cabelo como entra maquiagem, entra acessórios, entra decote de roupas, são coisas que são bem mais aprofundadas nas técnicas de visagismo e de composição visual. O visagismo, na verdade, não é só tipo de rosto ou tipo de cabelo, é um conjunto de informações que dão à pessoa aquela informação mais teórica, né, da forma com que ela se apresenta e como você pode harmonizar ou expressar melhor a sua pessoa. Então aqui uma ideia de um rosto losangular, né, ou losango, ou diamante com as formas mais verticalizadas. Um rosto hexagonal, que é um rosto também que existe hexagonal com a lateral reta, e existe hexagonal com a lateral, com o topo, né, com a parte superior e inferior reta. Então, existe rostos com uma predominância reta na lateral e outros rostos com a parte inferior e superior mais predominantes em linha reta. Então, cabe aí na hora de identificar o tipo de rosto para poder saber como melhor adaptar um corte. Aqui eu estou fazendo um lábio mais ou menos, só para a gente ter uma ideia. Então, como que eu posso aqui colocar um corte, né, uma forma de apresentação visual num rosto hexagonal? Se for um cabelo curto, tá, eu posso também valorizar os volumes laterais com divisão ao meio, também combina. Como é que combina? Se eu tiver um volume maior nas laterais. Não precisa ser. Aí eu vou diminuir um pouco essa linha reta aqui em cima. Se eu tiver um corte, um cabelo
mais comprido, vamos dizer um cabelo liso, né? Eu vou usar outro tipo de formato para esse rosto, com camadas. Aqui dá para vocês terem uma ideia, tá? É só um croquis, um rabisco, né, que eu falo, mas um rabisco de informação que faz com que a gente tenha ideias para poder usar melhor o nosso cabelo para um rosto do nosso formato. Essa informação, nesse primeiro vídeo, é uma informação básica, mas nós vamos ter mais vídeos falando especificamente de cada rosto e de como você pode identificar o seu rosto para poder executar o melhor corte de cabelo. Aqui eu tenho o rosto redondo, o oval, o quadrado e o longo ou retangular. O rosto redondo também predomina as linhas arredondadas, obviamente. Geralmente as pessoas têm uma sobrancelha mais arredondada, é tudo muito redondinho, né? No rosto redondo. Você já olha de cara assim, já observa. Então, qual é a linha oposta ao redondo? Linhas retas. Então, linhas retas combinam em linha oposta ao rosto predominante, se for um rosto redondo. Então, um rosto redondo pode combinar muito bem com um Chanel, uma franja, né? Pode combinar também com um corte mais longo, e aí predomina a linha vertical, tá? Uma linha horizontal combina também, e assim a gente vai criando formas para poder harmonizar essa linha do traço do rosto redondo. Ah, mas no meio vai ajudar? Não ajuda muito, tá? O que combina bem com o rosto redondo é você criar uma linha diagonal. Olha como já melhora no campo visual aqui. Aí entra a maquiagem, ou o que for, né, que a pessoa for usar para harmonizar. Então, olha como um rosto redondo ele se harmoniza mais com linhas opostas à predominante, né? Linhas mais retas e ângulos mais formados. O rosto oval, que seria um rosto clássico, que muita gente acha que o rosto perfeito, na verdade o rosto perfeito é o que você tem. E o rosto que você tem pode ser, né, harmonizado ou valorizado com técnicas de corte de cabelo, com o uso de decotes específicos, né, da sua roupa. E principalmente, o seu rosto é o que você é. O seu rosto é a sua expressão. Então, a melhor forma de você, ao fazer uma identidade, né, visual com o seu rosto, é ter uma boa consulta com um profissional de beleza, no caso, um cabeleireiro ou uma consultora de imagem, que vai ajudar você a identificar melhor suas formas e seus traços. Então, no rosto oval, tá? Aqui, predominante. Rosto oval, que seria o rosto clássico, que todo mundo acha que é o perfeito, não é o perfeito é o que você tem. Você vai harmonizar seus traços de acordo com o que você tem. O rosto oval, ele tem a característica de se adequar a vários tipos, né? Seria um rosto clássico e que ele combina com vários tipos de corte. É um rosto que tem uma expressão específica e clássica, e é um rosto que combina tanto linhas retas, tá? Vou colocar uma linha diagonal, uma linha ondulada, né? Na verticalização aqui do corte, pode ser um rosto que pode ser usado vários tipos de cabelo, porque ele não tem um traçado muito específico de chamar a atenção. Então, o rosto oval, que não é um rosto difícil de ser adaptado aos cortes, ele caracteriza por ele ter essa versatilidade, essa dinâmica de adaptação aos cortes. Então, eu coloquei aqui um corte ondulado, mas pode ser um corte também em linhas retas, para vocês perceberem aqui, né? Então, há possibilidades de fazer
alguns tipos de cortes bem variados no rosto oval. O rosto quadrado tem a característica, né, de ter as formas do maxilar mais acentuadas, né? Geralmente ele tem os pontos também da cabeça bem próximos da linha do maxilar. E qual é o oposto do quadrado? Arredondado, ou linhas curvas. Então, no rosto quadrado, eu usaria linhas mais arredondadas, ou linhas onduladas, se for um cabelo ondulado. Se for um cabelo fio reto, eu posso usar umas linhas mais curvas, né, um desfiado que vai valorizar, né, ou vai harmonizar os traçados desse corte. Uma coisa que eu acho bonito também no rosto quadrado é você acentuar esse tipo de rosto. No caso, você pode usar um corte mais curto, se for o caso, e vai valorizar bem essa linha da mandíbula aqui. Com volumes no topo, formas arredondadas, para valorizar essa parte de baixo aqui. Gosto muito de colocar um corte curto no rosto quadrado que dá um impacto muito elegante também no cabelo. Claro que estou aqui fazendo os rabiscos, né, como croquis, mas eu gosto muito de estudar com o cliente o tipo de cabelo que ele tem, qual a disposição que ele tem para cuidar do cabelo e o que ele faz geralmente no seu dia a dia para que o cabelo tenha um caimento, o produto que ele usa de manutenção, né? Agora o rosto retangular, o rosto longo, né? A característica dele tem essa linha mais alongada, predominante. É um rosto mais forte, é um rosto que tem uma característica interessante, que é um rosto que tem uma presença, né, de poder. Tanto que se usa muito, né, num corte militar, né, você fazer essa forma mais reta, né, para poder alongar o rosto dos soldados, ou quando você quer impor alguma coisa, você pode usar, né, numa imagem, usar uma linha mais reta. Ela dá uma presença de mais potência, realmente. Então, o rosto redondo, qual é a linha predominante? É a linha vertical. Se eu quiser suavizar, né, eu posso usar linhas horizontais, né? Então, nas linhas horizontais que eu vou usar nesse rosto, né, pode ser tanto numa franja, como num comprimento médio. Eu vou ter aqui um comprimento médio, vou ter uma altura mais de linhas horizontais e vou quebrar um pouco essa linha vertical predominante. Então, fica aqui uma dica para vocês, básica, bem básica, mas que acho que ajuda muito a hora de você compor seu visual, entender o que compõe, né, na verdade, uma imagem. Equilíbrio e forma. Equilíbrio e forma ajuda você a compor a sua imagem de uma maneira mais harmônica ou de uma maneira de mais potência de presença. Então fica ao seu critério saber o que você quer, tá bom? Fica essa dica para vocês. Até a próxima.